Salut à tous! Essa é a nossa terceira aula de francês e hoje a gente vai começar a aprender a demander les informations. Demander les informations é pedir informações. Alors, on y va? Demander des informations. Excuse-moi, je voudrais des informations pour une inscription. Inscription à la médiathèque? Oui, s'il vous plaît. Bien, vous présentez une pièce d'identité et complétez un formulaire. Et vous demandez des photos? Oui, une photo. E combien ça coûte? Rien, c'est gratuit pour les étudiants. E aqui a gente pode perceber diversas palavrinhas introdutórias, como excusez-moi, je voudrais des informations, eu gostaria de pedir informações. E como eles são dois estudantes, dá para perceber aqui, ele já deduz a inscrição à la médiathèque, uma inscrição na mediateca ou na biblioteca, e ela responde, oui, s'il vous plaît. Por que esse tratamento formal entre duas pessoas jovens? Porque eles ainda não se conhecem. Então, quando as pessoas são desconhecidas, é importante começar a conversação com um tratamento formal. Bien, vous présentez une pièce d'identité et complétez un formulaire. Une pièce d'identité é algum tipo de identidade. Pode ser o RG, a carteira de motorista ou até a própria carteirinha de biblioteca. Compléter un formulaire. Completar o formulário. E vous demandez des photos? Vocês pedem fotos? Oui, une photo. E combien ça coûte? Combien ça coûte? Quanto custa? Essa frase, aliás, é uma frase-chave para vários tipos de situações na vida. Combien ça coûte? Quanto custa? Qual é o preço? E ele responde, rien, c'est gratuit pour les étudiants. Não custa nada. Rien é nada. Mas por que não custa nada? C'est gratuit pour les étudiants. É de graça para os estudantes. Aqui é o diálogo 2. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, c'est pour une inscription. Voilà ma carte d'identité, une photo et le formulaire d'inscription. Ah non, mon café, je suis désolée. Vous pouvez me donner des informations? Nom, date de naissance, nationalité, numéro de téléphone et votre adresse, s'il vous plaît. Ah oui, bien. Ah oui, bien sûr. Je m'appelle Diane Martinez, Martinez avec Z. Je suis née le 9 février 1995. Je suis française. Mon téléphone c'est 03 24 35 29 18. Et mon adresse c'est 30 rue du Jura. Ah, merci beaucoup. E o que a gente pode perceber nessa situação? Essa jovem quer fazer uma inscrição, provavelmente na biblioteca da faculdade, enfim. E o que acontece? O pobre coitado do funcionário derrama café. Alors, bonjour, mademoiselle. Olha novamente aí o tratamento formal que a gente aprendeu na última aula. Bonjour, monsieur. Quando a conversa começa com o tratamento formal, ela deve terminar no tratamento formal. C'est pour une inscription. Voilà ma carte d'identité. Carte d'identité. Une photo e le formulaire d'inscription. Então, carte d'identité, carteira de identidade. Ah non, mon café, je suis désolée. Qu'est-ce que c'est je suis désolée? Eu sinto muito. Por quê? Porque ele derramou o café no formulário dela. Que coisa chata. Vous pouvez me donner des informations? Nom, date de naissance, nationalité, numéro de telefone e votre adresse, s'il vous plaît. Como a gente já viu na primeira aula, o que é nom? Nom não é o primeiro nome, é o nome da família, ou seja, o sobrenome. Date de naissance, data de nascimento, nationalité, nacionalidade, e numéro de telefone e votre adresse, o seu endereço. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, claro que sim. Je m'appelle Diane Martinez, Martinez avec Z. Lembra da última aula que a gente aprendeu o alfabeto?
Martinez avec Z. Je suis née le 9 février 1995. Je suis française. Mon téléphone c'est 03 24 35 29 18. Et mon adresse c'est rue du Jura. Ah, merci beaucoup. Artigo indefinido. Como em português, o artigo indefinido. O singulier masculin, un formulaire. Singulier féminin, une pièce. Pluriel masculin, des étudiants. Pluriel féminin, des photos. Então, o que a gente percebe aqui? Que só faz diferença no singular. No singular, o masculino é un e o feminino é une. No plural, o masculino é de e o feminino é de. A gente não pronuncia o Szinho final. Aqui ele só foi pronunciado porque juntou com a vogal da palavra seguinte. Então, des étudiants. Nessa palavra aqui, nessa segunda sentença, como a palavra seguinte não começa por vogal, a gente não pronuncia o S. Então, aqui é des étudiants e aqui é des photos. O S final nunca vai ser pronunciado, a não ser que a palavra seguinte comece por uma vogal. Alors, on va exercer. Compléter avec les articles définis. L'étudiant demande information au pluriel. Si é pluriel, des informations. Pour inscription, como a gente viu no diálogo, inscription é féminin. Alors, pour une inscription, igual em português. Dans médiathèque. Médiathèque é féminin ou masculin? Une médiathèque. E elle complète un formulaire. L'employé, ou seja, o funcionário, demande, o funcionário pede. Photo, também tem lá no diálogo. Número de telefone. Une photo. Exatamente como em português. Apesar de não terminar com é feminino. L'employé demande une photo et pièce. Feminino ou masculino? Une pièce d'identité. Então, algum tipo de identidade, alguma peça de identidade, que pode ser un passeport ou une carte d'identité. Très facile, n'est-ce pas? Se vocês tiverem alguma dúvida, façam como eu fiz. Voltem no diálogo, leem o diálogo, depois voltem aqui e refaçam os exercícios. Associer les étiquettes et les dessins. Então, aqui são as etiquetas e aqui os desenhos. Vamos associá-los. Une fille, un jeune homme, un bébé. Une femme, un garçon, une dame. Un monsieur, une jeune femme. Et alors, une fille, qu'est-ce que vous pensez que c'est une fille? Une fille é uma menina. Então, letra C, une fille. Un jeune homme, um jovem homem. Só tem uma opção. Letra F. Un jeune homme. Un bébé, très facile, comme en portugais. Letra H. H, un bébé. Une femme. Qu'est-ce que c'est une femme? Uma mulher.
Aqui nós temos várias. Então vamos deixar essa por última. Vamos por eliminação. Un garçon é o quê? Não, não é um garçom. É um menino. Letra A. Un garçon. Une dame é uma senhora. Então, dessas mulheres, qual parece mais uma senhora? Talvez essa daqui. Mais pomposa, talvez. Então, une dame. Un monsieur é très facile. Só pode ser a letra D. Um senhor. Un monsieur. Opa! E à la fin, une jeune femme, uma jovem moça, uma moça, que também só pode ser essa. Então, para une femme, só sobrou essa moça loira aqui. Vocês poderiam inverter, dizer que essa aqui é a dame e essa aqui é a femme? Poderiam. Façam por eliminação. Mas tenham isso em mente de que femme é mulher e dame é senhora. Se você considera uma mais senhora do que a outra, aí é por sua conta, não tem problema nenhum. L'adjectif interrogatif pour questionner. Então, o pronome interrogativo para fazer perguntas. Pour demander le numéro de téléphone. Quel est votre numéro de téléphone? Ou quel est ton numéro de téléphone? Você vai escolher uma opção ou outra, dependendo se o diálogo for formal ou informal. Quel est votre numéro de téléphone? Então, quel é masculino singular. Porque le numéro de téléphone está no masculino singular. Pour demander la nationalité. Quelle est votre nationalité ou quelle est ta nationalité? Quelle? Feminino singular. Por quê? La nationalité é feminino singular. E pour demander les coordonnées. Quelles sont vos coordonnées? Quelle está no feminino plural. Porque coordonnées está no plural. Então, quel est votre numéro de téléphone? Quelle est votre nationalité? E quelles sont vos coordonnées? Agora vocês, repitam comigo, por favor. Quel est votre numéro de téléphone? Quel est ton numéro de téléphone? Quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelles sont vos coordonnées? Très bien. Complétez et justifiez votre réponse. Attention! Faites attention. É votre nom. Nom é masculino ou é feminino? É masculino. Então, quel est votre nom, s'il vous plaît? É votre nationalité. Nationalité é masculino ou feminino? Se você esqueceu, volta no slide anterior. Mas nationalité é feminino. Então, quelle est votre nationalité? Votre âge. Âge termina por é. Então, é masculino ou é feminino? Ah, é feminino. Pam! Não, âge é masculino. Em francês, as palavras que terminam por âge são masculinas. Então, mas âge não é idade? Sim, âge é idade. Em português seria feminino. Mas em francês, palavras terminadas por âge são masculinas. Então, quel est votre âge? Sont vos numéros de téléphone? Número está no plural. E a gente já sabe
que número é masculino. Masculino plural. Se o masculino singular é quel, masculino plural, quels sont? Quels sont vos numéros de téléphone? Très facile, n'est-ce pas? Mettez les réponses à la place que convient. Então, a gente sempre em francês vai perceber essa palavra nos exercícios. Mettez les réponses, mettez les dialogues. É meio estranho para quem fala português do Brasil, mas para o francês é totalmente normal. É coloque as respostas no lugar que convém, ou seja, no lugar correto. Mettez les réponses à la place qui convient. Alors, bonjour, c'est pour une inscription, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Espanhol? Não é o que mesmo? É o nome da família ou o nome completo da pessoa. O nome dele não pode ser espanhol. Então, vendredi também não pode ser. Rue Marie Curie também não pode ser. Sobrou o Sandra Baudier. Então, quel est votre nom? Sandra Baudier. Quelle est votre adresse? Ah, c'est facile. Qu'est-ce que c'est adresse? Endereço. Qual é o seu endereço? Quelle est votre adresse? 20 rue Marie Curie. 20 rue Marie Curie, c'est mon adresse. Quelle langue vous étudiez? Qual língua você estuda? Quelle langue vous étudiez? Vous étudiez le français, mais Sandra Baudier étudiait l'espagnol. Quelle langue vous étudiez? L'espagnol. Quel jour préférez-vous? Qual dia você prefere para estudar, por exemplo? Quel jour? Jour é dia. Então, quel jour préférez-vous? Le vendredi. Sexta-feira. Je préfère le vendredi pour étudier l'espagnol. Eu prefiro a sexta-feira para estudar espanhol. La négation. Ne e pas. A negação em francês é feita com duas palavrinhas. Ne e pas. On va voir. Regarde. Je ne comprends pas le chinois. Je ne comprends pas le chinois. Eu não entendo chinês. Tu ne travailles pas le week-end. Tu ne travailles pas le week-end. Você não trabalha finais de semana. Je n'ai pas cours le lundi. Je n'ai pas cours le lundi. Eu não tenho aula segunda-feira. Quem me dera. Eu não tenho, que é o verbo avoir, que a gente aprendeu na primeira aula. Aula na segunda-feira. Ils ne sont pas canadiens. Ils ne sont pas canadiens. Aqui é o verbo être, que a gente aprendeu na segunda aula. Eles não são canadenses. Então, o que a gente percebe aqui? Que antes do ne tem um pronome pessoal. Ou algum nome de pessoa. Sempre vai ter que ter uma pessoa antes do ne. Depois do ne vem o quê? O verbo. E depois do verbo vem o pas. Uma coisa importantíssima para falantes da língua portuguesa, a gente às vezes pensa que a negação é só feita com o ne, porque lembra talvez o não do português. Mas a negação é sobretudo feita com o pas. Se você esquecer de colocar o pas, não foi feita a negação. Você pode até esquecer de colocar o ne, eventualmente, mas você não pode esquecer de utilizar o pas para fazer a negação, porque é ele que realmente está negando a frase. Se eu falar je ne comprends le chinois,
Eu não estou falando nada. Agora, se eu falar je comprends pas le chinois, aí sim eu estou dizendo, eu não compreendo chinês, eu não entendo chinês. O ne, ele também é importante, afinal de contas, a negação é feita com o ne mais o pa. Mas o que nega, de fato, é a presença do pa. Ele é extremamente importante. Então, como a gente pode perceber aqui embaixo, a regrinha é ne mais o verbo mais o pa. E como vocês podem perceber novamente, o S final não é pronunciado. Não é pas, é pa. Lisez les fiches e identifiez la négation. Então, leia as fichas e identifique a negação. Non, Min Pei, âge 26 ans. Brève présentation. J'ai 26 ans, je suis chinoise. Je te dis l'économie. Je parle chinois et anglais. J'apprends le français. Je te dis à l'université tous les jours, mais je n'ai pas cours les mardis et jeudis, après-midi. Je ne travaille pas le week-end. Je cherche des personnes pour communiquer en anglais et en français, en direct sur Interlingua. Interlingua é site de conversação com pessoas do mundo todo. Je voudrais, o que eu gostaria? Eu não, a Min Pei. Aider les autres a apprendre ma langue, ou seja, ela quer ajudar os outros a aprender a língua dela e communiquer avec les gens, se comunicar com outras pessoas. Então, identifier la négation. J'ai 26 ans, je suis chinoise, j'étudie l'économie, je parle chinois et anglais, je prends le français, j'étudie à l'université tous les jours, mais je n'ai pas cours les mardis et jeudis. Aqui a negação. Je n'ai pas cours les mardis et jeudis. Eu não tenho aula mardi e jeudi, terças e quintas. Après-midi é de tarde. Après-midi é de tarde. Então, le matin é de manhã, après-midi é de tarde e le soir é de noite. Então, je n'ai pas cours mardi et jeudi, après-midi. Então, terças e quintas de tarde, ela não tem aulas. Je ne travaille pas le week-end. Eu não trabalho finais de semana. Je cherche des personnes pour communiquer en anglais et en français en direct sur Interlingua. Então, c'est ça. Aqui tem duas negações. Je n'ai pas cours et je ne travaille pas. Très facile. Próximo. Nom, Roberto Sanchez, âge 23 ans. Brève présentation. Je suis mexicain, j'ai 23 ans, j'étudie le commerce international et le samedi, j'apprends le chinois dans une école bilingue. Je suis bilingue, je parle espagnol et français. Je ne parle pas bien anglais. Que curioso, o Roberto Sanchez, ele está aprendendo chinês numa escola de línguas. Alors, je suis mexicain, normal. J'ai 23 ans, j'étudie le commerce international. Et le samedi, aos sábados, j'apprends chinois dans une école de langue. Eu aprendo chinês numa escola de línguas. Je suis bilingue. Je parle espagnol et français. Je ne parle pas bien anglais. Je ne parle pas bien anglais. Eu não falo muito bem o inglês. Tá aqui a nossa negação. Je ne parle pas bien anglais. E c'est ça. Agora você volta ao slide, tenta fazer o exercício sozinho, identificando a negação e tentando compreender bem as frases. E o que o Roberto Sanchez quer? Je voudrais, eu gostaria de...
Communiquer avec les gens. Se comunicar com outras pessoas diferentes. E alors, on continue. E alors, mettez les phrases à la forme négative. Mais uma vez, a gente vê aqui, ó, mettez les phrases à la forme négative. Como é que a gente faz a negação mesmo? É só colocar o ne? Não, pas du tout. Tem que colocar o ne e o pas. Sem o pas, não forma negação. Alors, faites attention. Elle étudie l'économie. Como a gente vai transformar essa frase afirmativa numa frase negativa? Primeiro de tudo, o importante é identificar o verbo. Elle étudie l'économie. Ela estuda economia. Alors, a gente repete o sujeito, elle, coloca o ne antes do verbo, repete o verbo, étudie. O pas vem depois do verbo. E o restante da frase, l'économie. Mas, faites attention, olha o que aconteceu aqui. Vogal com vogal. Os franceses não aceitam isso em hipótese alguma. Não pode acontecer vogal com vogal, tipo, nunca. Então, o que a gente vai fazer? Vou trazer essa frase para cá. Esse ne vai virar N apóstrofe, porque o verbo começa por vogal. Étudier. Alors, elle n'étudie pas l'économie. Sempre que o verbo começar por vogal, vocês vão cortar o ezinho do ne e vai virar um N apóstrofe, para que a vogal E não se misture com a vogal do verbo. Nous travaillons le matin. Alors, nous, sujeito, travaillons e le matin, de manhã. Repete o sujeito. Ne antes do verbo. Mais o verbo. E o pas depois do verbo. Muito fácil. Ops. Vous avez 20 ans. Vous, sujeito, avez 20 ans. Qual é o verbo haver? É o verbo avoir, aquele verbo que a gente aprendeu na primeira aula. Alors, vous. Presta atenção, esse verbo começa por o quê? Por uma vogal. E o que a gente aprendeu aqui? Que sempre que o verbo começar por uma vogal, o ne perde o E e vira um N apóstrofe. Vous, N apóstrofe, avez, pas, 20 ans. Alors, vous n'avez pas 20 ans. Vocês não têm 20 anos. Ils sont. Aqui provavelmente era um brasiliano que o Word apagou. Ils sont brésiliens. Eles. Que verbozinho é esse? Sont é do verbo être, o verbinho que a gente aprendeu na segunda aula. Ils sont brésiliens. Eles são brasileiros. Alors, sujeito, il. Verbo sont não começa por vogal, então ne, normalmente. Ne, sont. E o que acontece depois do verbo? Vem o pas. Ils ne sont pas brésiliens.
Eles não são brasileiros. Tu vas au cinéma. Sujeito, tu vas au cinéma. Vai ao cinema. Alors, repete o sujeito. Se o verbo não começa por vogal, o ne entra normalmente, não perde o e. Tu ne vas pas au cinéma. Très facile, n'est-ce pas? Uma observação muito importante, que eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que a gente pronuncia audivelmente o E, como aqui, ó, Brésilien, cinema, o E é acentuado. Aqui também, ó, étudie. Sempre que o E é pronunciado com força, é porque ele tem um acento. Se ele não for acentuado, ele não é pronunciado ou é pronunciado muito sutilmente. Então, assim vocês já começam a se familiarizar pelo acento da língua francesa. Toda vez que a vogal é acentuada, é porque ela deve ser dita com força. É preciso ouvi-la de verdade. Aqui não é étudie, aqui é étudie. Aqui não é cinema, aqui é cinema. Entendeu? O acento ele serve exatamente para isso. Assim como em português. Mas a função desse acento não é abrir o som, como em português, é sim fechá-lo. Les jours de la semaine, os dias da semana. Alors, lundi, j'ai cours de français le lundi. J'ai é o verbo avoir, que a gente aprendeu na primeira aula. Cours, aula, de français le lundi. Eu tenho aula de francês às segundas-feiras. Mardi, vous allez au parc le mardi. Então, vocês vão ao parque le mardi, na terça-feira. Mercredi, quarta-feira. Elle travaille le mercredi. Ela trabalha às quartas-feiras. Jeudi, quinta-feira. J'ai cours d'anglais le jeudi. J'ai, mais uma vez, o verbinho avoir, nosso grande amigo que está sempre presente. Cours, vocês já aprenderam, é aula. Cours d'anglais le jeudi. Eu tenho aula de inglês quinta-feira. Vendredi, sexta-feira. Tu vas au cinéma le vendredi. Qui n'aime pas aller au cinéma le vendredi? Quem não gosta de ir ao cinema na sexta-feira? Alors, tu vas au cinéma le vendredi. Cinema, lembra? A gente já aprendeu que ele é acentuado porque o E deve ser pronunciado com força. Cinéma. Samedi, faites attention. Esse E é acentuado? Não é acentuado. Então, a pronúncia dele é muito sutil. Não é samedi, é samedi. Porque vocês podem ver que esse Ezinho não recebeu acento. Alors, samedi. Sábado. Nous aimons le samedi. Nós amamos o sábado. E dimanche, domingo. Je ne travaille pas le dimanche. Olha aqui a negação que a gente acabou de aprender. O ne e o pas. Alors, je ne travaille pas le dimanche. Eu não trabalho aos domingos. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi e dimanche. Alors, d'autres fois, lundi, não é lundi, é lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Très facile. Alors, exercice. Dans la semaine, le premier jour é le premier. O primeiro dia da semana é.
Você pode considerar que é segunda-feira ou que é domingo, tanto faz. Alors, on va voir. Se você considerar que o primeiro dia da semana é segunda-feira, alors c'est lundi. Se você considerar que é domingo, alors c'est dimanche. Alors, les premiers jours de la semaine é... Vamos pela lógica, então. Dimanche. Dans la semaine, le dernier jour é... Le dernier, o último. Qual é o último dia da semana? O meu dia favorito, samedi. Samedi é sábado. Samedi. Lembra? O é não é acentuado. Portanto, não é samedi, é samedi. C. Le mardi é avant le. Avant, apesar da gente pensar em avante, avant significa antes. Então, avant é antes. E après é após, depois. É só você lembrar que começa por AP, igual a após. Então aqui é depois, após. Alors, le mardi é avant le. Mardi é qual dia da semana? Lundi, mardi. Mardi é terça-feira. É avant le, vem antes de mercredi. E le vendredi é après le. Le vendredi é qual dia da semana? Vendredi, sexta-feira. É après le, vem depois de jeudi, quinta-feira. Alors, le vendredi est après le jeudi. E le week-end, o final de semana. Quais são os dias do final de semana? Samedi e dimanche. Très facile. Le pronom tonique, os pronomes tônicos. Eu não sei se vocês lembram, mas na segunda aula eu falei algo sobre os pronomes tônicos e que a gente ia aprofundar hoje. É muito parecido com o português, não é nenhum bicho de sete cabeças. Alors, on y va? Le pronom personnel, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. E os pronomes tônicos? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Très facile. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Alors, o moi faz referência ao je. O toi ao tu. O lui ao il. E o elle ao elle mesmo, não muda. O nous é exatamente igual. O vous também. E o il no plural vira e. E o elle no plural permanece elle. Não sei se vocês conhecem, mas existe até uma loja chamada Elle et Louis. Não é nada mais nada menos do que o pronome tônico. Elle et Louis. Très facile. Alors, on pratique. On utilise le pronom tonique pour
Mettre en relief un autre pronom, pour ressaltar um outro pronome. Moi, je suis brésilienne. Alors, moi, je suis brésilienne. Eu sou brasileira. Estou ressaltando que eu sou brasileira. Eux, ils sont intelligents. Alors, eux, ils sont intelligents. Eles são inteligentes. Então, o pronome tônico no início da frase, aqui nesse sentido, é somente para trazer em evidência o pronome pessoal. Não tem nenhum significado diferente. E a outra forma de utilizar o pronome tônico é nas respostas sem verbo. Respostas curtas e simples que não possuem verbo. Por exemplo, qui va finir le gâteau? Quem vai terminar o bolo? Gâteau é bolo. Moi, eu vou terminar o bolo. Pode deixar comigo. Alors, qui va finir le gâteau? Moi. Eu. Tu vas bien? Oui. Et toi? Tu vas bien? Oui. Et toi? Você vai bem? Sim. E você? Ele não quis repetir. Tu vas bien aussi? Você também vai bem? Até porque, né, uma preguiça de falar a frase toda de novo. A gente faz a mesma coisa em português, então é muito similar. Então a resposta é simplesmente sim. E você? Oui. Et toi? Exercice. Associer les questions aux réponses. Aqui mais uma vez o é acentuado. Réponse. C'est encore Louis qui a choisir? Moi, je vais à la piscine. Et toi? Elles sont algériennes. Qui a écrit sur les murs du salon? Então, essas são as perguntas. E aqui, as respostas. Vamos ver qual resposta é a correta para cada pergunta. C'est encore Louis qui a choisir? Não pode ser moi. Aqui está perguntando Louis. Não, c'est moi qui a décidé. Agora sim. Não, não foi ele que escolheu. C'est moi qui a décidé. Fui eu que decidi dessa vez. Alors, c'est encore. Encore significa o quê? Ainda. C'est encore Louis qui a choisi? Foi ele que escolheu ainda ou de novo? Não, c'est moi qui a décidé. Não, essa vez eu decidi. Alors, aqui, lettre B. Moi, je vais à la piscine. Et toi? Moi, acho que ainda não é essa, estaria muito vago. Elles, je crois que elles sont tunisiennes. Também não é essa. Então, nos restou qual? Moi, non merci, je préfère lire. Moi, je vais à la piscine. Et toi? Moi, non, je préfère lire. Então, eu vou à piscina. E você? Eu não, obrigada. Eu prefiro ler. Alors, lettre D. Elles sont algériennes? Elas são da Argélia? Elas? Je crois qu'elles sont tunisiennes. Eu acredito que elas são da Tunísia. Aqui ficou muito fácil. Letra C. Qui a écrit sur les murs du salon? Quem escreveu na parede da sala? Mur pode ser muro também, mas na maioria das vezes significa parede. Quem foi que escreveu no muro na parede da sala? Moi, eu. Alors, lettre A. Très facile. Qui a écrit sur les murs du salon? Quem escreveu na parede da sala? Moi. Porque a resposta, ó, não tem verbo, uma resposta curta e direta. Alors, très facile, n'est-ce pas? Complétez les phrases avec les pronoms toniques. Tu habites loin de chez Martin? Você mora ou você vive loin, longe, de chez Martin?
Da casa do Martin? Non, j'habite près de chez... Martin, c'est qui? Un homme ou une femme? Um homem ou uma mulher? Un homme, n'est-ce pas? Alors, j'habite près de chez Louis. Tu sais bien que je n'aime pas sortir sans... Se é tu, qual é o pronome tônico referente à segunda pessoa? Toi. Tu sais bien, você sabe bem, que je n'aime pas, aqui é a negação, que eu não amo sair sem você. Você sabe bem que eu não amo sair sem você. Vous pouvez avoir confiance en moi. Sabe, você pode contar comigo. Em francês é avoir confiance en moi. Alors, vous pouvez, você pode ter confiança em mim. Avoir confiance, ter confiança. É uma expressão muito utilizada. D. Les voisins sont au parc. Je vais aller avec les voisins. Masculin pluriel. Qual é o pronome tônico do masculin pluriel? Eux. Alors, je vais aller avec eux. Vous avez une fille qui s'occupe pendant que vous travaillez. Une fille singulier féminin. Qual é o pronome tônico referente ao feminino singular? Terceira pessoa do singular, feminino. Elle. Qui s'occupe d'elle. Qui s'occupe d'elle pendant que vous travaillez. Lembra que eu falei que a língua francesa não aceita vogal com vogal? O certo seria o de. Mas como aqui começa por vogal, o enunciado próprio já nos deu a colinha e botou o D apóstrofe. O próprio enunciado já cortou o E, para nos indicar que aqui começaria por vogal. Alors, qui s'occupe d'elle? Quem se ocupa dela enquanto vocês trabalham? Pendant é enquanto. Enquanto vocês trabalham. Alors, merci beaucoup. Essa foi a nossa terceira aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem os slides, façam os exercícios sozinhos e a gente se vê na próxima classe. À bientôt!